Toda chamada precisa ter um reconhecimento externo. Ninguém é porque disse que é. Ninguém é porque se levantou achando que é. Toda chamada, alguém tem que olhar para você e dizer: reconheço, eu vejo, eu percebo, eu noto que tem algo de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Abramos as nossas Bíblias. Primeiro livro Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 10. A vida e seus encontros, né? Hoje nós encontramos Maiane e Gabriel e Maiane, que eram lá do Rio de Janeiro, Itaguaí, vieram para Paraupebas trabalhar, ó. Preguei muito na igreja deles lá. O apóstolo Fábio é um grande amigo, e eles estão aqui agora somando. Vocês recebem ele aqui com eles com carinho, tá? Ai, nos abençoe. 1 Samuel capítulo 10, versículo 1 diz assim: então tomou Samuel um vaso de azeite, derramou sobre a cabeça, beijou e disse a Saul: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Apartando-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. Te perguntarão como estás e te darão 2 pães que tomarás das suas mãos. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios, tambores, flautas, harpas, e eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Continuando a nossa leitura, versículo 17: convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispá, e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito, livrei-vos das mãos dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males, trabalhos, e lhe tendes falado: põe um rei sobre nós. Agora, pois, colocai-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos e segundo os vossos milhares. Tendo feito Samuel chegar a todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim. Fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matre, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Perguntaram ao Senhor se aquele homem ainda viria ali, e disse o Senhor: eis que se escondeu entre as bagagens. Correram e o tomaram dali, pôs-se em pé no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vede já a quem o Senhor escolheu, pois em todo Israel não há nenhum semelhante a ele. Todo o povo jubilou e gritaram: viva o rei. Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu no livro, colocou perante o Senhor. Então despediu Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. E foi também Saul à sua casa em Gibeá.
e com ele do exército, aqueles cujos corações Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: é este o que nos há de livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram o presente. Porém ele se fez como surdo. Digamos todos graças a Deus. Obrigado pela gentileza, tomai os vossos assentos. O texto que eu li com vocês é um texto que ele tem uma relevância muito grande, uma importância, o que diz respeito à história bíblica, a história de Israel. Esse é um período de transição onde o povo está pedindo, exigindo um rei que domine sobre eles. Eles vão falar com o representante de Deus, que era Samuel. Samuel, ele tinha um tríplice ministério. Ele era sacerdote, ele era um profeta, e ele vai ser o último dos juízes. O período dos juízes é um período longo na história de Israel. Se inicia após a morte de Josué. Após a morte de Josué, se inicia o período dos juízes e vai até Samuel, o último dos juízes. Em Samuel, como eu acabei de dizer aos senhores, o povo está pedindo um rei. Samuel, a princípio, ele se entristece, se angustia com esse pedido. E quando ele vai falar com Deus acerca do pedido do povo, Deus vai dizer a Samuel o seguinte: você está triste, mas este povo não está rejeitando a você, esse povo está rejeitando a mim. Não é você, não é de você que eles estão abrindo mão, mas eles estão abrindo mão de mim. Eles vão deixar a teocracia e passar a viver uma monarquia. E por que é que Israel está pedindo um rei? Se você for ler textos anteriores, as justificativas que o povo vai dar para que Samuel escolha, ou para que Deus dê a eles um rei, é esta: queremos um rei porque todas as nações da terra têm rei. Então, na verdade, eles querem ter aquilo que todo mundo tem. Eles querem ser ou parecer aquilo que todo mundo já tinha. E é um problema, senhores, quando nós queremos ter aquilo que todas as pessoas que estão à nossa volta têm. Você precisa entender que, embora estejamos no mundo, vivendo em sociedade, existe algo sobre nós que pode parecer pretensioso, mas que é uma grande verdade. Nós não somos daqui, nós não pertencemos aqui. Estamos no mundo, mas fazemos parte de um reino. Que reino é este? O reino de Deus, o reino de Cristo, que tem um líder, que tem seus princípios, suas regras, seus mandamentos, seus deveres e também seus direitos. E nós não devemos ter medo ou vergonha disso, porque à medida que o tempo está passando, a coisa está afunilando. E vai chegar um tempo, não sei de dizer quanto, mas penso eu, que está muito perto, onde nós teremos que decidir de que lado nós estamos. Onde nós teremos que demonstrar no que cremos, no que acreditamos. Queremos um rei como todas as nações da terra têm rei. Queremos um rei que reine sobre nós. Israel está manifestando um grande problema que há no coração de todo ser humano. Que problema seria esse? Eles querem um rei porque um rei é algo visível, alguém que se assente sobre o trono. Queremos ver alguém que tenha um trono, um palácio, vivendo neste palácio e assentado sobre este trono. Só que quando Deus diz a Samuel: eles não estão rejeitando a você, mas estão rejeitando a mim. Então, em outras palavras, eles estão pedindo algo que já tem. Como é que alguém pode pedir algo que já tem? É porque o que se tem é invisível. E é difícil nós lidarmos com aquilo que temos, mas é invisível quando todo mundo tem algo visível para ver, mostrar e pegar. E este é um grande confronto com a nossa fé, porque a fé não se baseia, já diz a Bíblia, não no que se vê. A fé se baseia naquilo que não se vê.
A Bíblia chega a dizer que nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Se você é alguém que precisa ver para crer, você vai ter dificuldade na sua jornada, na sua caminhada, porque aqui na verdade a gente crê para podermos ver. Aqui você não caminha pelo que está vendo, você caminha pelo que você não vê, crendo que vai alcançar, que vai conquistar. Quando queremos trocar o que é invisível pelo visível, e aí poderíamos falar sobre tantos exemplos, tantas coisas que vemos até nas nossas igrejas, mas fica aqui o alerta: nós ainda andamos por fé. O justo viverá pela fé. Aleluia. Já que querem um rei, a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede, porque Deus pode acabar dando. A gente tem que ter cuidado, né, com aquilo que a gente insiste, porque Deus, por causa da nossa insistência, podemos não acessar a vontade soberana de Deus, mas podemos alcançar a vontade permissiva. São coisas distintas. Saul pode não ser um ato da soberania de Deus, mas inegavelmente ele é um ato da vontade permissiva. Deus permitiu. Então agora, um novo rei. Vai haver essa transição de Samuel dos juízes para a monarquia, de Samuel para o novo rei de Israel. Obrigado. Quem é que Deus vai levantar? Não há uma seta, não há uma lista com nomes, onde se o A não der certo, vai para B, para o B não deu certo, vai para o C. Não tem. Encontrar alguém, achar alguém. Aí diz a Bíblia que uma família lá de Benjamim, seu Quis, perde-se as jumentas, e ele vai dar a missão ao filho de encontrar as jumentas da família. Saul sai para encontrar as jumentas e ele não acha, ele não encontra. Quando ele não acha, o moço dele, o servo dele, vai dizer a ele o seguinte: hein, tem um vidente aqui nessa cidade, tem um profeta aqui nesta cidade, e a fama dele revela tudo, mostra tudo, diz tudo. Vamos lá conversar com ele, perguntar a ele. Só que quando o moço diz isto a Saul, Saul vai dizer a ele: mas como é que eu vou vê-lo se eu não tenho uma oferta para entregar? Eu chamo a atenção dos senhores para isso. Que princípio é este que Saul está obedecendo? Que princípio é este que dentro de Saul está estabelecido, mas que você não encontra regras, você não encontra base para este princípio estabelecido dentro de Saul? Saul vai manifestar o que é honra. Quando for ver um profeta, encontrar um profeta, ele está dizendo: eu não posso ir sem nada, eu não posso aparecer diante dele e simplesmente não ter nada. Não é pagar, não é comprar, não, é honrar a pessoa, é honrar a presença. E nós estamos vivendo uma época esquisita, e como estamos em uma escola bíblica, é bom tocarmos nesses assuntos, onde as pessoas simplesmente desrespeitam, não dão a honra devida. Pastor, hoje, se nós não tomarmos cuidado, é uma coisa banalizada. Fala-se o que quer, diz-se o que quer. Vamos subir, eu acho que tem que descer. Todo mundo para a direita. Pois para mim, se eu fosse o líder, deveríamos ir todo para a esquerda. Mas não é você. Deus não colocou isso sobre você. E obediência não é fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Obediência é me submeter, mesmo não gostando ou não querendo, a um direcionamento que Deus deu àquele a quem Deus constituiu como líder. Aleluia. Não gosta de obedecer? Não, aqui não é o seu lugar. Não gosta de se submeter? Ministério não é para você.
não gosta de aceitar ordens, acatar ordens, dificilmente ele não quer ir. O moço vai dizer: já que você não tem a oferta, eu tenho, vamos comigo, vamos lá. E eles vão. Deus tem um jeito assim estranho de manifestar seus planos, seus projetos, sua obra na vida de alguém. O cara está procurando jumentas e vai acabar encontrando um reino. Percebeu que Deus é sutil? Deus não põe uma placa, procura-se um rei, há um reino aqui para entregar para alguém. Deus permite umas jumentas se perderem, para que alguém que está atrás de jumenta acabar encontrando um reino. Você entende isso ou não? Precisamos disso nos nossos ministérios, na nossa igreja. Precisamos desse tipo de estratégia. Tem hora que a gente convida alguém para achar alguma coisa da terra, e ele vai acabar encontrando algo muito maior e melhor do que aquilo que ele estava procurando. Todas as vezes que você for convidar alguém para vir à igreja, para vir ao culto, não convide só para o culto, não convide para a igreja. Aprenda a trazer alguém atrás de jumentas, e ele vai acabar encontrando o reino. Está diante de ti aquele a quem eu escolhi como rei. Aí entra o capítulo que nós lemos, porque Samuel vai ungí-lo como rei de Israel, e vai dizer para ele o seguinte: quando tu te apartares de mim, quando saíres daqui, tu encontrarás 2 homens. Depois dos 2 homens, tu encontrarás 3 homens. E após os 3 homens, quando tu entrares na cidade, encontrarás um rancho de profetas. Você percebeu? Quando saíres de mim, encontrarás 2. E depois dos 2 encontrarás 3. E depois dos 3, um rancho. O versículo 7 que nós lemos, olha o que Samuel está dizendo para Saul: quando estes sinais te vierem, te acontecerem, faz o que tiver, o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Então o fato dele encontrar 2, 3 e um rancho, Samuel está chamando isso de sinal, que vão comprovar, chancelar, que foi Deus quem te levantou, que foi Deus quem te escolheu. Mas que sinais são esses? São os sinais do crescimento. 2, 3 e rancho, grupo. Se são sinais do crescimento, chamada, ministério, não começa no grupo, não começa no rancho, começa com poucos. Só que nós seremos tentados a acharmos que ministério começa no sucesso, já diante de todo mundo. E este grupo de profetas que Saul encontrou, Samuel vai dizer: lá tu serás cheio do Espírito, lá você vai profetizar, e todos verão a mudança que eu farei na tua vida quando tu chegares neste grupo. Só que para chegar neste grupo, eu tenho uma estrada a percorrer. Eu vim dizer aos senhores: respeite as etapas, as fases da tua chamada, do teu ministério. Ninguém começa grande, ninguém começa forte, ninguém começa poderoso. Todo mundo começa pequeno. E estes são os sinais. Só que ele começa a dizer: quando saíres de mim, encontrarás 2. E talvez as pessoas já vão começar a analisar o seu ministério sobre o ponto de vista de que precisa encontrar o sinal com 2 homens. Só que ele está dizendo: quando te apartares de mim. Então você só pode encontrar 2 depois de haver encontrado 1.
Pastor, não achei 2. É porque você não está na fase do 2, tu está na fase do 1. E que 1 é este? Profeta, que vai te ungir. Não existe chamada auto-reconhecida. Eu declaro que eu sou. Toda chamada precisa ter um reconhecimento externo. Ninguém é porque disse que é. Ninguém é porque se levantou achando que é. Toda chamada, alguém tem que olhar para você e dizer: reconheço, eu vejo, eu percebo, eu noto que tem algo de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Quando te apartares de mim. Todo mundo precisa de um profeta na vida. Todo mundo precisa de um mentor. Todo mundo precisa de alguém para lhe dar direcionamento. Ninguém nasce sabendo tudo. Só que dificilmente a gente quer passar por esta fase, a fase da solidão, a fase onde eu sento para ouvir alguém, a fase onde eu sou instruído, a fase onde alguém que é mais do que eu, maior do que eu, tem muito mais estrada do que eu, está me dizendo: é assim que você precisa ser, é assim que você precisa fazer. Mas eu quero falar. Você não está na fase de falar, você está na fase de escutar, de ouvir. Mas eu quero pregar. Você não está na fase de pregar, você está na fase de sentar na escola bíblica dominical, você está na fase de sentar nos grupos familiares, nas células, você está na fase de sentar junto ao pastor da igreja e dizer: me explica, me ensina, me mostra, me direciona, me mentoria, molda a minha mente, me mostra, revela o que eu preciso. Você não vai porque quer, você vai porque alguém está chancelando, porque alguém está abrindo uma porta para você e dizendo: entra por esta porta. Tem algo lá depois aguardando você. A gente já quer trilhar uma história, a gente já quer caminhar, quando Deus está dizendo: não saia da casa ainda, não saia diante do profeta. A unção não vem no caminho, a unção vem dentro de casa. Leia a Bíblia. A unção não vem quando eu já estou em movimento. O reconhecimento que a unção traz vem quando eu estou diante do profeta. Ele diz: dobra os joelhos. Eu tenho que te dar o que Deus mandou te entregar. Pastor, quando é que eu vou andar? Quando alguém te autorizar. Olhe para alguém que está perto de você e diga: não ande sem autorização. Quando você for fazer alguma coisa, primeira pergunta que você precisa responder para você mesmo: quem me autorizou? Quem disse que isso pode ser feito? É Ele que vai dizer: já está ungido, você já sabe o que você é. Quando te apartares de mim, encontrarás 2 homens. Depois dos 2, 3. Você vai começar a crescer, Saul. Você vai começar a ser elevado. Eu preciso dizer uma coisa aos senhores: Deus pode, da noite para o dia, ou do dia para a noite, realizar algo assim, fenomenal, extraordinário na vida de alguém? Pode, porque Deus pode tudo. Só que isso que eu acabei de dizer não representa a regra, é uma exceção. Porque a regra que a Bíblia apresenta é que à medida que eu vou caminhando, Deus vai me acrescentando, Deus vai colocando, Deus vai aumentando, Deus vai elevando. Então tem pessoas aqui que estão no processo: pastor, mas é demorado. Mas é assim. Pastor, mas parece que as coisas não estão andando. É porque você não está vendo direito, que se você parar para pensar, você estava só com 1, e agora já estás encontrando 2, e depois dos 2, 3. Deus está dizendo: está devagar, mas está indo.
Está devagar, mas está crescendo. Está devagar, mas está aumentando. Está devagar, mas está melhorando. O problema é que, como não chegamos ao todo, ao máximo, a gente despreza todo o processo do que Deus está fazendo. E Deus te trouxe aqui para dizer: ei, não foque no que não aconteceu, mas olha para a estrada, olha para a caminhada, olha para a sua jornada e perceba que eu estou lá aumentando, evoluindo, crescendo, te elevando, te empurrando, fazendo você subir, fazendo você ir para frente. Aleluia. Os dois homens que ele encontra, existem coisas interessantes. Ele diz: encontrarás dois homens junto ao sepulcro de Raquel. Percebam que Saul está começando a sua jornada. Acabou de ser ungido, e Deus diz para ele: encontrarás dois homens junto ao sepulcro. Bem, ele está começando, e sepulcro é o quê? É o fim. Então, para alguém que está começando, Deus já está dizendo: não vai durar para sempre. Isso um dia acaba, uma hora acaba, uma hora termina. O fim de todos os homens, de todas as mulheres é aqui. Encontrarás dois homens junto ao sepulcro, e eles te darão uma informação. Eles dirão: as jumentas do teu pai foram achadas. Ele tem uma chamada e uma preocupação. Quando ele encontra os dois, o que eles tiram dele? A preocupação, para que ele foque só na chamada, para que ele foque só no ministério. Sabe que evento é esse? É evento onde Deus tira as preocupações e diz: foca na jornada, foca no ministério, foca na obra que eu tenho para você. Quando os passares dele, encontrarás três. Talvez alguém olhe para a sua vida, e isso é mais comum do que a gente possa pensar. Pastor, parece que eu não estou chegando a lugar nenhum, porque a gente despreza os pequenos acréscimos. E eu vim dizer aos senhores o seguinte: não despreze as pequenas coisas que Deus está fazendo. Não despreze o que na nossa forma de entender é pequeno, mas não deixou de ser crescimento. Não deixou de ser acréscimo. Você não é mais o mesmo. Você não está mais no mesmo ponto. Você lembra de Ezequiel no vale? Vale de ossos secos. E a ordem de Deus para ele foi: profetiza. Quando ele profetiza, os ossos se unem, se juntam, nervo, carne, pele. Só que a Bíblia diz assim: não havia neles espírito. O profeta está ali para gerar vida. O profeta está ali para mudar todo aquele cenário. Só que a Bíblia está dizendo: profetizou, mas não há neles vida. Agora, ele pode reclamar? Ele pode murmurar? Não tem vida, sim, mas olha de novo. É um vale de ossos? Não mais. Os ossos já se uniram. É um vale de esqueletos? Não. Os nervos vieram, a carne veio, a pele se estendeu. Deus já alinhou, Deus já ajeitou. Estava uma bagunça. Deus está colocando muita coisa no lugar, está organizando, mas não tem vida. Sim, mas não é mais aquele vale do início, quando você chegou. Desafio do nosso ministério, desafio da nossa chamada, desafio para essa escola de liderança é você olhar para a tua vida, e o que não pode é você estar parado, preso, estagnado, amarrado às mesmas coisas. Mas se o tempo está passando e o crescimento, mesmo que pareça pequeno, valorize. Deus está fazendo.
Valorize, Deus está agindo. Valorize, Deus está movendo. Valorize. Eu não sou mais o mesmo. Eu não estou mais no mesmo nível. Eu não estou mais no mesmo patamar. Eu quero profetizar isso sobre a vida de alguém que, em vez de reclamar,